Boa noite, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Gostaríamos muito de estarmos, né, reunidos presencialmente lá no templo para cultuarmos juntos, para nos dividirmos para orar, conforme acontece normalmente. Mas infelizmente, devido a esse decreto, né, provisório, como todos sabem, mas vamos seguir. A vida segue, a igreja segue viva, segue firme. Então, que Deus possa nos conduzir neste culto de hoje. Antes da leitura da palavra, né, como hoje trata-se de um culto de oração, gostaria de colocar meu motivo de oração para que vocês possam estar orando em casa. Já coloquei no grupo, né, essa semana, com relação à saúde do pastor John, da sua esposa. Eles estão melhorando, graças a Deus, não estão mais dependendo do auxílio do oxigênio, mas ainda seu sogro e sua sogra estão precisando, né, estão ainda debilitados. E não orar só por eles, né, mas orar pelos pastores da Venezuela, né, que estão fazendo esse trabalho tão árduo, né, onde nessa crise toda eles seguem firmes na proclamação do Evangelho. Então, o pastor John sempre manda mensagem para mim ou para o pastor Marcelo, agradecendo muito nosso apoio a eles, tanto financeiro quanto em orações. Então, que nós possamos seguir orando pelo pastor John, sua família, e pelos pastores da Venezuela em modo geral. Irmãos, o texto de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vai ser um texto isolado. Mas, assim, depois da leitura nós vamos entender o conceito geral dessa porção da palavra e vamos entender, então, o que Deus quer dizer para nós, hoje, através disso tudo. Diz assim o texto: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos pelo teu imenso amor. Somos gratos, Pai, porque tu és altíssimo, soberano, e mesmo em meio a todas essas turbulências, em meio a essa pandemia, o Senhor tem nos guardado, tem nos dado segurança, firmeza, e acima de tudo, Pai, nós temos liberdade de cultuar o teu nome. Então, muito obrigado pela tua palavra em nossas vidas. Obrigado por nos resgatar, para hoje sermos salvos e embaixadores do Rei. Que o Senhor possa nos conduzir nesse culto de hoje e esteja comigo nesse momento, que eu não fale o que eu quero, mas o que tu tem preparado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o contexto é bem simples, né? Essa porção fala basicamente, Tiago está alertando aos irmãos em Cristo sobre a perseverança na provação, sobre o homem perseverar naquilo que é provado. Então, existe uma grande diferença entre a tentação, que muitos falam, e também a provação. Tiago deixa isso claro também aqui nessa palavra, onde ele diz que a provação vem de Deus, né? Eu estou falando do contexto histórico dessa porção. A provação vem de Deus, mas a tentação, isso vem do nosso próprio desejo pecaminoso. É o nosso desejo pecaminoso que nos tenta a cometer o pecado. Então não podemos falar que a tentação vem de Deus. Não, a provação sim, a tentação não. E aí ele fala sobre, depois de explicar essa questão de tentação e provação, ele explica que feliz é o homem, né? Nós seremos felizes. Feliz é o homem que persevera na provação. Ou seja, feliz em algumas versões está escrito como bem-aventurados. Como na revista atualizada e revista corrigida. Está como bem-aventurado, ou seja, felicíssimo. Basicamente pesquisando, né, no significado no dicionário, é uma pessoa feliz, uma pessoa afortunada, bendita, brilhante. Então, aquele que desfruta nesta vida ou após a morte das bênçãos divinas. Então, feliz é o homem, ou seja, o homem que passar por aprovação e vencê-la com perseverança será feliz, ou seja, ou nesta vida ou após a morte nós estaremos usufruindo das bênçãos divinas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos passando simplesmente por uma provação. Essa pandemia nada mais é do que uma provação que nós temos passado. O que me faz pensar muito com relação a isso é diante daquela frase, né, que todo mundo costuma falar. Na tristeza, nas dificuldades, as pessoas passam a procurar a Deus.
E irmãos, com toda sinceridade, isso tem me entristecido muito, porque é uma frase que todos usam. É na tristeza, é no sofrimento que as pessoas buscam a Deus. Ah, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Mas irmãos, hoje em meio a essa tribulação, hoje em meio a essas dificuldades da pandemia, eu tenho observado em modo geral que a igreja do Senhor tem enfraquecido. Então, não só as pessoas não estão procurando a Deus, ou seja, aquele que costuma procurar no sofrimento, não só não está procurando, como aquele que já pertence ao reino de Deus, hoje tem se afastado, tem enfraquecido, então tem esfriado. Então, essa é a nossa palavra de hoje, para que a gente possa entender: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, irmãos, vamos entender isso como uma provação que nós temos que enfrentar com perseverança, com luta, para que a gente não venha a enfraquecer, para que a gente não venha a esmorecer, para que a gente não venha a ficar morno, conforme é dito lá em Apocalipse, se eu não me engano, igreja de Laodiceia. Posso confirmar aqui. Então, que a gente possa, irmãos, entender essa questão. Filadélfia, Laodiceia, perdão, isso aí, conforme a igreja de Laodiceia, que a gente não seja morno, que a gente não seja alguém enfraquecido, para que a gente não seja alguém fraco na fé. Devemos perseverar, devemos crescer, devemos buscar ser firmes na palavra, perseverarmos. E como que eu vou fazer isso? É ouvindo a palavra de Deus, é buscando mais a palavra de Deus, é buscando a firmeza, buscando estudar a palavra do Senhor, é mesmo à distância, manter contato com os irmãos, fazendo uma ligação, compartilhando alguma notícia, compartilhando novidades, perguntando se o irmão está bem, sempre se dedicando ao estudo da palavra. Algumas pessoas mais próximas sabem que eu costumo fazer um plano de leitura da Bíblia, e é muito interessante porque a gente acaba se cobrando. Quando a gente coloca como um plano, a gente se cobra quando a gente não consegue cumprir aquela leitura. Então, vamos buscar, vamos aproveitar que nós estamos em casa, para que a gente possa fortalecer nossos laços com Cristo, porque muitas vezes a gente reclamava antigamente que a falta de tempo não me deixava fazer as coisas do reino, porque eu chegava em casa cansado. Hoje nós já estamos em casa, muitas pessoas já estão em casa, muitas pessoas estão com um horário um pouco mais flexível, e agora eu tenho tempo, pelo menos eu particularmente tenho mais tempo para estar me dedicando à palavra, para estar buscando mais ao Senhor. Então devemos nos manter firmes, perseverar na aprovação. Essa pandemia nada mais é do que uma aprovação para a igreja. Eu costumo falar com o pastor que essa pandemia veio como divisor de águas. O povo sempre fala, quando tem algumas dificuldades, onde separa os homens dos meninos, mas na verdade vamos entender como divisor de águas, onde vai separar os fortes dos fracos. Então vamos perseverar, irmãos. Não vamos deixar que essa pandemia, que assim como no ano passado, esse decreto foi provisório, mas se estendeu por em média 5 meses. E esse ano, de novo, iniciando tudo novamente, novos decretos, paralisação, fechando os templos religiosos. É provisório, mas será que vai acabar agora ou será que vai se estender? Nós temos ouvido notícias que os casos estão piorando. Então será que vai se estender? Será que vai acabar agora? Como que a gente vai lidar com esse tempo novamente distante uns dos outros? Nós vamos enfraquecer? Nós vamos esfriar? Então, vamos perseverar, vamos entender isso como uma aprovação de Deus para nossas vidas. A doença é grave, tudo é muito sério, mas vamos entender que Deus está no controle, e como eu postei alguns dias também no meu story do WhatsApp, não devemos ter medo de morrer de Covid, porque a morte ela é certa para qualquer pessoa. Nós devemos temer morrer sem Cristo, porque sem Ele é inferno, mas com Ele nós temos a vida eterna. Então vamos entender com isso que nós devemos então perseverar. Devemos perseverar, essa é a palavra. Então as aplicações básicas aproveite esse momento de quarentena
para se aproximar mais do Senhor. Aproveite, você está em casa, busque mais ao Senhor, tenha mais tempo com Ele, ore mais, estude mais a palavra, dedique-se mais ao conhecimento do que Ele tem para nós. Vamos aproveitar que tecnicamente estamos mais tempo em casa e nos dedicarmos a Ele. Esse é o papel do cristão, estar sempre buscando estar mais parecido com Cristo. O decreto, como eu falei, ele é provisório, mas pode se tornar um tempo mais longo. Então, como nós estaremos? Não desanime, aproveite isso tudo. Aproveite, inclusive, que você não está indo ao templo e nesse horário que você estaria cultuando com os irmãos, esteja na sua casa dedicando, esteja na sua casa estudando, glorificando ao Senhor e passando pela provação, para que venhamos receber a promessa que está escrito lá em Tiago, para que nós possamos receber a coroa, conforme Jesus nos prometeu. Então, irmãos, a palavra breve, mas uma reflexão bem objetiva, para que nós possamos, nesse momento de pandemia, buscarmos crescer ainda mais no Senhor e vencermos, porque a glória não é para nós, a glória é do Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e espero em breve estarmos reunidos no templo. Fiquem com Deus.